A história da humanidade está repleta de feitos e conquistas que significaram um avanço gigantesco na tecnologia. Entre eles estão os avanços nos foguetes que permitiram ao homem conquistar o espaço. Os princípios deste ramo da engenharia datam de mais de 2.000 anos e ao longo dos anos foram desenvolvidos cada vez mais, disponibilizando dispositivos capazes de melhorar a eficiência dos motores usados e permitindo alargar a distância percorrida nas viagens. Atualmente eles estão sendo aperfeiçoados para atingir outros planetas do nosso sistema solar e cada vez estão sendo construídos de uma forma mais moderna. Mas você já ouviu falar do primeiro foguete já construído pelo homem e se apresentava inconvenientes ou problemas na época de sua aterrissagem? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje. Os antecedentes do foguete remontam a 500 anos antes de Cristo, quando na Grécia Antiga foi inventada a primeira máquina voadora da antiguidade, que tinha o formato de uma pomba e era feita de madeira, podia voar graças à ação do vapor d'água. O primeiro desenho de um foguete moderno é atribuído aos chineses, que durante o primeiro século depois de Cristo projetaram esta invenção usando-a de forma semelhante aos fogos de artifício e eram usados durante festivais religiosos. No entanto, anos depois, seu uso passaria de religioso para militar, representando um perigo para as pessoas da época. A história da humanidade está repleta de feitos e conquistas que significaram um avanço gigantesco na tecnologia. Entre eles estão os avanços nos foguetes que permitiram ao homem conquistar o espaço. Os princípios deste ramo da engenharia datam de mais de 2.000 anos e ao longo dos anos foram desenvolvidos cada vez mais, disponibilizando dispositivos capazes de melhorar a eficiência dos motores usados e permitindo alargar a distância percorrida nas viagens. Atualmente eles estão sendo aperfeiçoados para atingir outros planetas do nosso sistema solar e cada vez estão sendo construídos de uma forma mais moderna. Mas você já ouviu falar do primeiro foguete já construído pelo homem e se apresentava inconvenientes ou problemas na época de sua aterrissagem? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje. Os antecedentes do foguete remontam a 500 anos antes de Cristo, quando na Grécia Antiga foi inventada a primeira máquina voadora da antiguidade, que tinha o formato de uma pomba e era feita de madeira, podia voar graças à ação do vapor d'água. O primeiro desenho de um foguete moderno é atribuído aos chineses,
que durante o primeiro século depois de Cristo projetaram esta invenção usando-a de forma semelhante aos fogos de artifício e eram usados durante festivais religiosos. No entanto, anos depois, seu uso passaria de religioso para militar, representando um perigo para as pessoas da época. Os avanços mais notáveis dessa invenção foram vistos durante o século XX, principalmente motivados pela corrida espacial que estava se desenvolvendo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Entre as conquistas obtidas, está a criação de um foguete capaz de funcionar com combustível líquido e outro capaz de escapar da Terra. Muitos dos cientistas que estiveram envolvidos no desenvolvimento desses dispositivos não puderam viver o suficiente para testemunhar a difusão massiva dessas máquinas, nem para testemunhar as conquistas mais memoráveis e momentosas que eles significaram para a história da humanidade. Algumas conquistas foram a chegada do homem à Lua ou a instalação de estações espaciais e satélites fora da Terra. Embora tudo pareça simples e bonito de contar, desenvolver toda essa tecnologia não foi fácil e foi um caminho cheio de dificuldades, problemas e dúvidas sobre se os projetos planejados iriam dar certo. Uma dessas dúvidas era o fato de que os astronautas enviados ao espaço poderiam sobreviver ou se tivessem os equipamentos e recursos necessários para sobreviver por tanto tempo fora da Terra. Eles também se perguntavam quanto tempo essa viagem iria durar e se ela demoraria muito, complicações de prazo para a saúde da tripulação. Sem dúvida, foi uma tarefa difícil que exigiu o apoio da ciência e dos governos dos países envolvidos. Os avanços mais notáveis dessa invenção foram vistos durante o século XX, principalmente motivados pela corrida espacial que estava se desenvolvendo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Entre as conquistas obtidas,
está a criação de um foguete capaz de funcionar com combustível líquido e outro capaz de escapar da Terra. Muitos dos cientistas que estiveram envolvidos no desenvolvimento desses dispositivos não puderam viver o suficiente para testemunhar a difusão massiva dessas máquinas, nem para testemunhar as conquistas mais memoráveis e momentosas que eles significaram para a história da humanidade. Algumas conquistas foram a chegada do homem à Lua ou a instalação de estações espaciais e satélites fora da Terra. Embora tudo pareça simples e bonito de contar, desenvolver toda essa tecnologia não foi fácil e foi um caminho cheio de dificuldades, problemas e dúvidas sobre se os projetos planejados iriam dar certo. Uma dessas dúvidas era o fato de que os astronautas enviados ao espaço poderiam sobreviver ou se tivessem os equipamentos e recursos necessários para sobreviver por tanto tempo fora da Terra. Eles também se perguntavam quanto tempo essa viagem iria durar e se ela demoraria muito, complicações de prazo para a saúde da tripulação. Sem dúvida, foi uma tarefa difícil que exigiu o apoio da ciência e dos governos dos países envolvidos. Com o passar do tempo, o caminho ficou cada vez mais claro e os cientistas estavam cada vez mais confiantes de que enviar uma tripulação de humanos ao espaço seria possível e seguro se planos e protocolos bem estruturados fossem seguidos. Depois de terem mais conhecimentos sobre o assunto e com os planos adequados, decidiram fazer os primeiros testes enviando ao espaço animais, como macacos e cães, em naves. Infelizmente, nem todos os animais conseguiram sobreviver e, em alguns casos, cães, coelhos ou ratos morreram devido à radiação e outras causas. Depois de tantas tentativas, finalmente em 1959 um par de macacos chamados Abli e Padeiro se tornaram os primeiros animais a viajar para o espaço sideral e voltar com vida. Essa façanha foi seguida pela União Soviética, que em 1960 conseguiu retornar com vida do espaço para um par de cães chamados Belka e Strelka. Foi graças a estes acontecimentos que em 1961 a União Soviética decidiu dar o grande passo de enviar um homem ao espaço. O seu nome era Yuri Gagarin, que realizou este feito a bordo do foguete Vostok-K e para isso teve que passar por dificuldades e situações difíceis, como ter que ficar sentado naquele minúsculo navio por mais de um dia, colocando sua vida em risco e se isolando de todo tipo de contato social, tendo como único amigo o teclado com que controlava o foguete. No entanto, Yuri afirmou em inúmeras entrevistas que valeu cada segundo, pois a vista da cápsula onde ele estava era linda e ele pôde apreciar a beleza do nosso planeta azul.
Com o passar do tempo, o caminho ficou cada vez mais claro e os cientistas estavam cada vez mais confiantes de que enviar uma tripulação de humanos ao espaço seria possível e seguro se planos e protocolos bem estruturados fossem seguidos. Depois de terem mais conhecimentos sobre o assunto e com os planos adequados, decidiram fazer os primeiros testes enviando ao espaço animais, como macacos e cães, em naves. Infelizmente, nem todos os animais conseguiram sobreviver e, em alguns casos, cães, coelhos ou ratos morreram devido à radiação e outras causas. Depois de tantas tentativas, finalmente em 1959 um par de macacos chamados Abli e Padeiro se tornaram os primeiros animais a viajar para o espaço sideral e voltar com vida. Essa façanha foi seguida pela União Soviética, que em 1960 conseguiu retornar com vida do espaço para um par de cães chamados Belka e Strelka. Foi graças a estes acontecimentos que em 1961 a União Soviética decidiu dar o grande passo de enviar um homem ao espaço. O seu nome era Yuri Gagarin, que realizou este feito a bordo do foguete Vostok K e para isso teve que passar por dificuldades e situações difíceis, como ter que ficar sentado naquele minúsculo navio por mais de um dia, colocando sua vida em risco e se isolando de todo tipo de contato social, tendo como único amigo o teclado com que controlava o foguete. No entanto, Yuri afirmou em inúmeras entrevistas que valeu cada segundo, pois a vista da cápsula onde ele estava era linda e ele pôde apreciar a beleza do nosso planeta azul. Décadas depois, a tecnologia dos foguetes foi aprimorada e permitiu ao homem orbitar a Terra mais de uma vez, conectar o mundo com o uso de satélites e conquistar novos cantos, como a Lua. En la actualidad los cohetes son capazes de recorrer enormes distâncias y de alcançar planetas alejados de nuestro sistema solar, permitindo-nos apreciar essa beleza que se oculta em el desconhecido espaço ou exterior y dando-nos a oportunidade de sonhar y pensar que estamos tocando as estrelas. Existem muitas missões e objetivos na agenda atual. Está previsto levar as pessoas a Marte e usar poderosos satélites para garantir internet em todos os lugares. É por isso que nunca devemos deixar de agradecer o enorme esforço despendido pelos astronautas e cientistas que colocaram o seu trabalho, tempo e até vida para tornar isto realidade.
Décadas depois, a tecnologia dos foguetes foi aprimorada e permitiu ao homem orbitar a Terra mais de uma vez, conectar o mundo com o uso de satélites e conquistar novos cantos, como a Lua. En la actualidad los cohetes são capazes de recorrer enormes distâncias y de alcançar planetas alejados de nuestro sistema solar, permitindo-nos apreciar essa beleza que se oculta em el desconhecido espaço ou exterior y dando-nos a oportunidade de sonhar y pensar que estamos tocando as estrelas. Existem muitas missões e objetivos na agenda atual. Está previsto levar as pessoas a Marte e usar poderosos satélites para garantir internet em todos os lugares. É por isso que nunca devemos deixar de agradecer o enorme esforço despendido pelos astronautas e cientistas que colocaram o seu trabalho, tempo e até vida para tornar isto realidade.